Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu vou trazer 5 dicas para vocês de como baratear os móveis em marcenaria, tá? E eu vou fechar com uma dica super legal, uma dica top, que eu vou deixar lá no final do vídeo para fechar com chave de ouro, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, tá, é sobre mim. Eu sou designer de móveis interiores, tá? Então, o que eu vou passar nesse vídeo aqui é um pouco da minha vivência, um pouco do que eu trago nos meus projetos no dia a dia, né? Um pouco da minha experiência. E, claro, eu sempre vou trocando ideia com os marceneiros, então sempre vou aprendendo coisas novas, trocando ideias, né? Então, esse vídeo é para falar do que eu aprendi nesses anos de trabalho, como que a gente pode fazer para tornar o móvel mais barato na hora da gente fechar essa marcenaria, tá? Primeira coisa, pessoal, quer dizer, segunda, né? A primeira é sobre mim. A segunda é que a gente vai definir o tipo de marcenaria, tá? Porque a gente pode trabalhar com, aliás, a gente tem vários tipos de marcenaria, né? Marcenaria de madeira natural, compensado, OSB, etc. A gente tem vários tipos, mas eu preciso focar em um aqui. Eu vou colocar, vou falar nesse vídeo aqui do mais comum, entre aspas, tá? Que é o MDF, né? Então, para fazer, por exemplo, cozinhas, racks, painéis e tal, a maioria acaba utilizando, então, na maior parte, o MDF, tá? Então, estabelecido isso, vamos falar agora qual que é o material base, né, dessa marcenaria. São chapas de MDF, tá? Com textura e acabamento em cima, daí depende do tipo de marca e tal, varia, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tem várias texturas que a gente pode trabalhar. Então, é o MDF e aqui a melamina, né? Só não sei se eu falei certo. A chapa de melamina por cima, que é essa películazinha aqui, que é o que dá a cor da textura, tá? E aí a gente trabalha com várias espessuras de chapa. A gente tem 6 milímetros, que normalmente é colocado no fundo dos móveis, e a parte estrutural normalmente é feita entre 15, a chapa de 15 e a chapa de 18 milímetros, tá? Aí, pessoal, essa diferença... Ah, perdão, tem muitas mais espessuras de chapa, tá? Mas eu tô falando das principais, porque tem várias outras que não vem ao caso aqui. Então, assim, falando dessas chapas de 15 e 18, que na maioria da estrutura a gente acaba utilizando, tem marceneiro que utiliza mais a chapa de 15, tem marceneiro que utiliza mais a chapa de 18. Eu não vou colocar isso como dica, tá? Porque é uma questão estrutural, então é bem importante que o marceneiro que esteja fazendo, ou principalmente o profissional que está especificando isso, saiba que aquela espessura de MDF que ele está colocando vai suportar o peso, vai ter a resistência necessária para aquele móvel, tá? Saber o que vai ser colocado nesse móvel, onde que vai ser posicionado, qual que é o tamanho dessa chapa, né? Então, tudo isso vai influenciar. Então, não vou colocar como dica mudar a espessura de chapa, porque isso depende muito da estrutura do teu móvel. Mas eu acho importante vocês saberem, porque quando os marceneiros fazem os orçamentos, né? Por exemplo, você pega o orçamento de 2 marceneiros. Se um usou mais chapa de 15 e o outro mais chapa de 18, obviamente a de 18 vai ficar mais cara, né? E é um móvel que vai ficar mais robusto. Às vezes não tem necessidade, mas, enfim, ou tem marceneiro que, por exemplo, eu sei que só trabalha com chapa de 18, por questão de qualidade, tá? Então, assim, depois vocês podem comentar lá pra mim, tá? Coloquem lá nos comentários, pessoal, se vocês usam mais de 15, de 18, tá? Mas assim, ó, eu não vou colocar isso como uma dica, é só um detalhe, uma observação que eu tô colocando, porque caso vocês recebam 2 orçamentos diferentes, é legal vocês às vezes perguntarem para o marceneiro, porque o marceneiro às vezes detalha lá móvel 1, móvel 2, móvel 3, móvel 4, ambiente 1, ambiente 2, mas ele normalmente não descreve, usei tantas chapas de 15, tantas chapas de 18, usei chapa de 15 aqui, chapa de 18 ali, eu pelo menos nunca vi, tá? Se alguém fizer, pode falar aí, mas eu, pelo menos, com os marceneiros que eu já trabalhei, eu nunca vi o orçamento dessa forma. Então, é só um detalhe para vocês conhecerem um pouquinho mais e ficarem atentos nessa questão, tá? E aí, sabendo, então, dessas espessuras, a gente vai começar com a primeira dica, tá? Além das espessuras, nós também temos as
as cores, né, que eu tava falando pra vocês. Então, aqui, ó, a gente tem várias cores, tá? 300 mil cores. Esse aqui não vou fazer propaganda de marca, tá? Mas é uma marca que eu uso bastante nos meus móveis, tá? Nos meus projetos. Então, assim, pessoal, nós temos vários tipos de cores. E aí, o que os marceneiros costumam falar? Que tudo que não é branco TX ou preto TX é madeirado. Aline, o que é isso? O que é esse branco TX? Aqui, ó. Infelizmente, pessoal, só tinha um pedacinho bem pequenininho do branco TX. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o branco TX, tá? Então, a primeira dica pra vocês é, independente da espessura da chapa, a branco TX é sempre mais barata. Eu peguei até o preço com o meu marceneiro Best, né? Tem vários que eu trabalho que são ótimos, maravilhosos, mas tem um que é aquele do coração, né? Então aqui eu peguei com ele assim, qual que é o valor que você pagou a última vez nas chapas, média, para eu ter uma ideia, tá? Na branca, eu vou falar de 15 milímetros, tá? Na branca, ó, ele pagou entre 230 e 250, varia muito da loja. Para vocês saberem, eu estou em Curitiba, tá? E em 2021, tá? Final de 2021. Então, caso vocês estejam assistindo depois, pra vocês terem uma noção, porque esses preços, ainda mais MDF, sobe, vira e mexe, dá uma subida e dá uma mudança grande. Então, aqui tá essa média do branco TX. Já o madeirado tá uma média de 260 a 300. Mas eu lembro que tinha algumas chapas específicas há tempos atrás que estavam 310, 320. Mas são chapas com glitter, com brilho, tá? É uma marca bem específica também. E agora deve estar então uns 340, tô chutando aqui. Mas só para vocês terem noção, que se você coloca então uma chapa branca, se você economizou lá 50, eu tô chutando aqui, tá, pessoal? Eu economizei 50 reais na chapa, em vez de ser madeirada, ser branca. Se eu tenho 10 chapas, eu já economizei 500 reais, tá? Nesse material. E tem vários marceneiros que eu já vi trabalhando, normalmente aqueles marceneiros mais antigos, né? Que às vezes também não sabem como calcular custo. Às vezes eles pegam e jogam o valor da mão de obra deles em cima do valor de quanto que deu o material. Então, além de você encarecer no teu material, ainda encarece a mão de obra só por ser madeirado, tá? Então, assim, a minha primeira dica é vocês tentarem trabalhar mais com branco TX, tá? Tem cliente que não gosta, tá? Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Mas é bem raro, tá, pessoal? Assim, de 20 clientes que eu atendo, no máximo 2, fala que não gosta, tá? Mas é bem raro mesmo. Ó, o branco, eu não tenho branco TX grande, só tinha aquele pedacinho pequenininho, mas assim, ó, o branco TX, ele é assim, ó, texturizadinho, dá pra ver aqui, tá? Esse aqui é o preto TX. Então, assim, ele é mais enrugadinho, até aqueles materiais, aquelas mesas de escritório, tudo são feitas com branco TX, então por isso que é raro, mas tem gente que não gosta. Mas eu já fiz muito, assim, cozinha, móveis de quarto, etc, tá? Dá pra trabalhar com ele tranquilamente, fica bem bonito. Só que o que eu faço? Eu uso os madeirados nos detalhes, tá? Porque assim, existem outros brancos que eles dão esse efeito aqui, ó, tá vendo? Peguei, esse aqui é um grafite, mas olha a diferença de brilho, tá vendo, ó? Tá? Então aqui, até eu peguei, eu acho muito difícil vocês conseguirem ver, mas olha, tem vários tipos de branco. Um que é mais branquinho, o outro que é texturizado, ó, tá? São vários efeitos. Mas o branco TX é a mesma coisa que esse preto aqui, ó. Só que branquinho, tá? Mesma coisa. Então, quem não gosta desse, tem as outras opções de branco. Porém, o branco TX é aquele valor, é o que é mais barato. Então, assim, dica, usar mais branco TX. Aline, eu não gosto fora. Então, faz toda a parte interna do teu móvel com branco TX. Quando você for abrir as portas dos móveis, né, vai estar tudo branquinho, quando tiver fechado vai estar tudo madeirado, tá? Então, já é uma forma de economizar, colocar dentro dos móveis. Se você quiser baratear mais, e na minha opinião, dependendo do caso, claro, tem situações e situações, mas vamos falar no geral, tá? Se você quiser colocar o branco fora, que eu já usei muito nos meus projetos, com detalhes madeirados, um nicho madeirado, uma porta madeirada,
tá? Gavetas madeiradas, assim, fazer mesclando o branco com o madeirado e vai ficar lindo, vai dar outra cara se você fizesse tudo branquinho, já vai virar outro móvel e vai ficar bem mais barato. Então, essa é a primeira dica. Invista em colocar branco TX, o máximo que você conseguir, que vai ficar mais barato os seus móveis, tá? Segunda dica. Pessoal, fica lindo fazer engrosso. O que é engrosso? É quando você coloca chapa dupla ou enfim, tá? Deixa eu colocar aqui. A gente coloca, vamos dizer assim, ao invés de fazer a chapinha assim, a prateleira, o balcão, coloca ele grosso, tá? Pode ser grosso assim ou assim, tá? Eu vou colocar uma imagem, ó. Vou colocar uma imagem aqui, tá? Ó. Então, assim, ó. Essas partes mais grossinhas que estão ali são os engrossos. Às vezes o pessoal chama de tamburato, quando vai fazer tampo de mesa, por exemplo, que fica oco dentro, né? Então, assim, a segunda dica. Evite engrossos, tá? Utilize as chapas, nem que você utilize mais chapa de 18, né? Menos de 15, para não ficar muito fininho, né? Então, você utiliza mais chapa de 18 para já dar uma imponência a mais, mas evite engrossos ou coloque só em alguma prateleira principal, só num balcão, evite no resto. Por quê? Vamos dizer que eu vou usar 2 chapas de 15 para fazer essa superfície. Se eu vou fazer em grosso, eu vou ter mais uma embaixo, mais 2 no caso, né? 2 chapas em cima, mais 2 embaixo e mais os filetes ainda para fechar. Então, é o dobro de material. Então, se você enche de engrosso, faz todas as prateleiras com engrosso, vai ser o dobro do material, tá? Então, se tem um marceneiro, se você não tiver um desenho, que eu não aconselho, tá? E o teu marceneiro estiver orçando assim para cima, por cima para você, pergunte e veja se tem engrosso ou verifique com ele se ele colocou, enfim, engrosso em algum lugar, porque é algo que vai baratear realmente o teu projeto final, o teu móvel final, se você retirar, tá? Terceira dica, pessoal, ferragens. Olha, eu me arrisco a dizer que eu acho que é a coisa que mais encarece, tá? Uma das mais, tá? Ferragem. Então, assim, evitem colocar ferragens para baratear os móveis. Você vai colocar um suporte para o pano de prato na cozinha, um suporte metálico para colocar panela, uma lixeira embutida, um escorredor, uma calha, qualquer coisa que você coloque, essas estruturas metálicas que você embute no móvel, encarece demais. Então, quando eu consigo substituir ou retirar, eu retiro para baratear esses móveis, tá? Então, por exemplo, tá? Uma coisa que eu faço, vira e mexe com os meus clientes. Vários pedem para colocar lixeira na lavanderia. Uma gaveta com lixeira, ou para colocar produtos de limpeza, né? Então, o que eu faço? Ao invés de eu colocar o suporte para lixeira, eu digo para o cliente comprar aquelas lixeirinhas, essas aqui, ó, sabe? Então, compra essas lixeirinhas, tá? E aí faz a caixinha em MDF mesmo, porque o marceneiro não vai cobrar mais por isso, então a gavetinha puxando com esse nichinho, né? Esse buraquinho na gaveta ali, e para encaixar, com a medida para encaixar essa lixeira. Quando você quiser limpar, você retira a lixeira, lava, limpa, enfim, e depois encaixa de novo ali no MDF, tá? É claro, fica muito mais bonito com a parte metálica, fica, né? Mas, pessoal, eu tô falando como baratear, né? Então não dá pra se ter tudo na vida, né? Então, assim, ou eu barateio ou eu coloco N suportes lindos, maravilhosos, né? Então, a nossa dica aqui é para baratear o móvel, né? E aí, quarta dica, pessoal, na verdade, eu acho que essas dicas que eu tô dando não é nem para baratear, é para evitar encarecer, né? Porque eu já também tô falando ao contrário. Então, assim, ó, retirem ou evitem colocar portas de vidro e espelho, tá? Eu já vou até melhorar essa dica, tá? Por quê, pessoal? Só deixa eu explicar primeiro o que acontece. Quando você vai colocar uma porta de vidro, eu, por exemplo, eu amo colocar aquelas portas de vidro reflecta. Que são aqueles vidros meio espelhos, você vê dentro do ambiente, aqui ó, uma imagem, né? Sabe aqueles closets bonitos que você vê um pouco lá dentro do ambiente?
né, e ainda um pouco de reflexo, é lindo, eu acho lindo, maravilhoso, mas encarece bastante. Primeiro, porque o vidro reflecto em si já é mais caro, né, porém, o que encarece mais é o perfil. Para a gente fazer essas portas, seja de abrir e de correr, né, esses vidros ou espelho, ele precisa ter um perfil metálico em volta. E isso, normalmente, o marceneiro compra já pronto, ele paga, né, ele contrata, passa as medidas e pega essa porta pronta e faz essa instalação no móvel. Então, essa estrutura toda pronta, com vidro, com metal em volta, é cara. Tá? Então, isso encarece bastante o móvel. Mas, para não ficar mais uma dica de evite fazer, eu vou passar ainda nessa dica. Eu quero usar espelho e como é que eu faço, tá? Vidro eu não consigo resolver muito nesse sentido, mas o espelho eu consigo, tá? Ao invés de você fazer o perfil, pedir para o marceneiro pegar o perfil bonitinho, o que fica realmente mais bonito, você pode pedir para o teu marceneiro colar o espelho na porta. Fazer uma porta de MDF, de correr, né? Nesse caso o MDF cru. O que é o MDF cru? É sem essa película aqui por cima, ó, tá? É só ele aqui, ó. Esse aqui sem a película, né? Então ele faz a porta em MDF cru e ele pega a peça de espelho, que vai ser bem mais barato, e vai colar em cima dessa porta de MDF. Vai ficar bem mais em conta, tá? Fica mais bonito? Não, fica mais bonito com perfil, mas vão ficar portas de espelho bonitas, né? Só o marceneiro, claro, tem que tomar cuidado pelo tamanho da porta, espessura que ele vai usar para não empenar, né? Não torcer a porta com o tempo, tá? Mas é uma solução que fica bem mais em conta e você consegue resolver e ter tua porta de espelho linda e maravilhosa de colocar no teu quarto, que aliás é ótimo, né? Às vezes não tem aquele espacinho na parede para colocar e falta um espaço para o espelho, então resolve super bem colocar a porta no próprio armário, na própria porta, perdão, o espelho na própria porta. Então tá, pessoal, e agora a quinta dica, que é a dica com chave de ouro, que é aquela que eu prometi para vocês. Quando o marceneiro vai fazer lá o móvel, ele coloca a chapa então com esse madeirado, essa cor aqui, tá? Vamos dizer, na superfície, e ele vai cortar num determinado ponto, né? Quando ele corta, então como a gente tem a melamina aqui em cima, a melamina aqui embaixo, aqui é cru, né? Então fica essa cor aqui, do jeitinho que tá aqui, tá? Do MDF. E aí o marceneiro vem com uma fita de borda, então ele vê, essa aqui é tal cor, ele vai lá, tem a fita de borda dessa cor, ele vai comprar a de 15 milímetros, a de 18 milímetros, a de 24, enfim, quanto ele for fazer, e ele vai colar aqui e vai fazer o acabamento. Então, você olhando aqui e aqui fica a mesma cor, tá? O que eu faço nos meus móveis? Eu troco a cor da fita de borda. Então, eu faço assim, trabalho com o máximo de branco possível, tá? Aí, às vezes, o marceneiro ia ter que comprar para fazer madeirado móvel, tipo umas 3, 4 chapas. Nesse caso, ele compra só uma, às vezes só para fazer um nichinho, e o resto, frente de gaveta, às vezes até as cavas da... Outra hora eu vou fazer um vídeo falando sobre cava, tá? Cava é um tipo de puxador que a gente coloca... Aqui, ó. Tá vendo? Que tá com cava, tá? É feito no próprio móvel, é cavado ali, ou é cortado no próprio móvel para você encaixar, não é colocado um puxador. O puxador é a própria gaveta, a própria porta, tá? Então, assim, eu coloco as fitas de borda apenas madeiradas. Então, fica tudo branco TX, ou às vezes só uma chapinha de madeirado, só para fazer um detalhe, um cantinho, um tampo, uma gavetinha, um nicho, uma coisinha, e o resto, na frente, eu coloco fita de borda da onde eu consigo, claro, que fique bonito, né? Então, eu economizo um monte em madeirado. O móvel mesmo, o cliente mesmo, às vezes colocando só branco TX, tem o efeito de madeirado, tá? Ó, pessoal, vou colocar aqui, ó, alguns projetos meus ali que tem essa opção, tá? Que eu coloco fita de borda para vocês verem. Então, eu coloco branco TX sempre que possível, né? Claro, eu vejo assim, qual que é o gosto do cliente, o que ele quer, né? Então, se eu vejo que ele quer baratear esse móvel, que é um bom custo-benefício, né? E não liga do branco TX, que realmente não fica feio, pessoal, fica bem bonito, tá? Então, é só, claro, cuidar na estética, saber fazer um desenho legal, né? Esses dias atrás, por exemplo, uma amiga minha, fiz de parceria para ela,
estava fazendo direto com o marceneiro. Não é obrigação do marceneiro projetar, né, pessoal? Então, o marceneiro não fez um design, não fez uma arquitetura, não estudou harmonia e tudo mais. Então, claro, tem uns que têm uma experiência maior e acabam conseguindo deixar a estética mais bonita, mas não é o foco dele, né? O foco dele é a execução. Então, nesse caso, ele fez o móvel, ficou super funcional, fez não, desenho, né? Ficou super funcional, mas a hora que eu olhei, claro, né? Olho profissional, eu falei assim, não, imagina, eu tô aqui do teu lado, pode deixar que eu vou te ajudar. Ficou mais barato, tá? Com o meu desenho. Só usando esses truques. Ficou uma graça a cozinha, mas, enfim, só para vocês saberem, né? Só para vocês entenderem que com essas dicas vocês conseguem deixar os móveis bem mais baratos. E para fechar, pessoal, para encerrar esse vídeo, tá? Eu queria fazer uma última observação, tá? Eu tenho visto bastante, agora até diminuiu um pouco essa moda, mas tinha uma época que o pessoal pedia nas lojas para cortar as chapas e montava em casa, tá? Eu vi muito dar errado, e aí vi muitas situações que deu errado, tá? Inclusive, tem até aqui na cidade, tem algumas pessoas, vou falar profissionais, né, que não são marceneiros, que pedem para cortar a chapa e vendem e montam e não tem uma marcenaria e tal. Eu não vou dizer que é bom ou ruim, tá? Mas eu quero que vocês fiquem atentos, porque quando se tem uma marcenaria, você tem, além de um espaço físico, né, um investimento, você vê que no espaço, às vezes, dependendo da organização, você consegue ter um espaço para você se situar e você sabe que o marceneiro tem as ferramentas necessárias para poder atuar ali, né? Eu acho que é super válido a própria marcenaria pegar várias coisas já cortadas na medida, facilita, às vezes economiza em máquina, né? Maquinário que eles têm que comprar, mas tomem muito cuidado com pessoas que saem pegando tudo cortado e montam, porque às vezes elas não têm experiência nisso, tá? Como eu falei, casos e casos. Mas eu falei dessa observação aqui no final para tomar cuidado principalmente com vocês quererem fazer isso, tá? Já vi vários clientes querendo fazer. E aí, como você não tem experiência com acabamento, corte, a serra adequada para fazer algum encaixe, tá? Então acaba ficando serrilhado, o acabamento fica ruim, às vezes não sabe fazer um encaixe direito, vai fazer um encaixe de uma madeira na outra, né? O ideal é fazer 45 graus para não ficar aparecendo esse vãozinho aqui, né? Claro, vai estar com a fita de borda, mas fica aparecendo essa linha. Então, assim, são todas observações que o designer vai orientar o marceneiro, o arquiteto vai orientar o marceneiro, né? O marceneiro mesmo já vai ter experiência para saber fazer. Então, tomem muito cuidado para não quererem inventar sozinhos, porque às vezes o barato sai caro. Então, se é para vocês economizarem, economizem nas coisas certas, tá? Por isso ficam aí as minhas 5 dicas, tá? E sempre que eu tiver lembrar de alguma coisa para ajudar vocês aí nessa área, eu vou estar aí de novo, tá bom? Fique acompanhem o canal, se vocês curtiram, por favor, curtam o vídeo lá e compartilhem, que vai me ajudar bastante, tá bom? Beijo, até a próxima!